Eu serei breve, prometo, amados. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aleluia. A palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é: seja leve. Essa foi a palavra que Deus falou comigo desde o início, desde quando eu ainda estava angustiado para fechar a empresa e começar uma caminhada missionária de forma voluntária, sem um contrato, sem uma estrutura, sem uma garantia. Eu tinha apenas uma direção. É tudo que a gente precisa para fazer missões. Tu não precisas de um cargo, de uma estrutura, de garantias para cumprir um propósito. Tu precisas apenas obedecer. É tudo que Deus precisa. Um coração disposto a obedecer. Eu não sou o gaúcho mais gaúcho que existe no nosso meio para fazer o que estou fazendo. Sou um gaúcho de apartamento. Não sou o mais profundo conhecedor da cultura. Não sou o mais habilidoso em tanger um instrumento ou interpretar uma canção. Mas Deus não me chamou para ser habilidoso em alguma coisa, Ele me chamou para ser relevante em meio à minha geração. E a palavra que Ele me deu foi Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Notem, queridos, que esse texto fala de duas portas, amém? Uma porta estreita, que conduz a um caminho apertado e que conduz à vida, e uma porta larga e espaçosa que conduz à perdição. E o texto diz que essa porta larga e espaçosa atrai muitas pessoas, mas que a porta estreita atrai poucas pessoas, porque são poucos os que se acertam com ela. Eu me criei numa família cristã e ouvia sobre esse texto desde a minha infância, mas só quando Deus me pediu para ser leve, quando eu estava na iminência de fechar o meu escritório e pedi ao Senhor uma palavra para que eu fundamentasse no meu coração a minha decisão, e a palavra que eu queria ouvir do Senhor é que não ia faltar dinheiro de alguma forma. Eu esperava que Ele me dissesse isso, mas Deus me disse: seja leve. E tu deves estar pensando: se Deus te pediu para ser leve, por que tu não obedeceu ainda? Mas o nosso peso, queridos, não se restringe ao que nós enxergamos na balança quando subimos nela. O nosso peso extrapola em muito o peso da balança. O nosso peso é constituído de coisas mal resolvidas. O nosso peso é constituído de escolhas mal feitas. O nosso peso é constituído de perdão que não foi liberado. O nosso peso é constituído de arrependimentos, de medos, de mágoas, de tristezas. E muitas pessoas carregam um peso desumano todos os dias, mesmo sendo pessoas magras e pequenas. E quando Deus me disse para ser leve, eu lembrei desse texto. Eu lembrei dessa porta estreita, que muito tempo eu não quis entrar, porque para mim significava a porta do sofrimento. Eu sempre ouvi as ministrações, lá quando era criança, na Assembleia de Deus, ouvia as ministrações
a respeito da porta estreita, e era uma vida tão sofrida, era uma vida tão sem graça que eu nunca quis entrar. Mas quando Deus me pediu para ser leve, eu entendi, a porta é estreita para nos libertar de tudo isso que estamos tentando carregando, porque ninguém consegue sobreviver a um caminho apertado carregando todo esse peso. Por isso a porta estreita está ali para nos salvar, para nos libertar desse desejo desenfreado por desempenho, onde nós estamos tentando dar significado à vida pelas funções que desempenhamos, onde nós estamos a todo momento tentando provar para nós mesmos que somos capazes, que conseguimos aproveitar as oportunidades, que não estamos deixando escapar nada. Surgiu uma oportunidade aqui, eu fui o primeiro a chegar, surgiu uma oportunidade ali, eu fui o primeiro a chegar também, e nós estamos nos sobrecarregando de tanta coisa para tentar justificar essas escolhas. E no início, antes dessa pandemia, durante os 2 anos que eu viajei, em várias igrejas, Deus me levava a ministrar que aquilo que estava nos afastando da intimidade, aquilo que estava nos impedindo de ter comunhão uns com os outros e com o Senhor, não eram as coisas que estavam dando errado na nossa vida, mas eram as coisas que estavam dando certo, e tinha tanta coisa funcionando, tinha tanta coisa dando certo, que agora a gente não tinha mais tempo para vir às reuniões, não tínhamos mais tempo para os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos. E de repente, tudo que estava funcionando parou de funcionar. E a gente entrou numa crise de identidade, porque o que eu entendia que eu era aquilo que eu dava conta de fazer funcionar. E agora eu não estou mais conseguindo fazer funcionar as coisas, e eu já não sei mais quem sou eu, porque eu não consigo mais desempenhar o mesmo papel. Essa é a porta larga. A porta larga é a porta do desempenho. Ela dilata conforme a gente deseja, ela dilata conforme nós tentamos montar uma estrutura cada vez maior. Cada vez que tentamos montar uma estrutura maior, ela dilata e parece que as coisas estão funcionando pela vontade de Deus, e muitas vezes não tem nada de vontade de Deus nisso, é só uma porta que dilata de acordo com os nossos desejos, e por aquilo funcionar, a gente acha que Deus está nesse negócio. E não paramos para ouvir e prestar atenção para onde é que a nossa vida está indo, afinal de contas. Justamente por isso, para nos salvar dessa perdição, de um caminho que conduz à perdição. Não existe castigo pior do que esse, de tu andar com todo esse desempenho, com toda essa estrutura, com toda essa energia, e no fim te dá conta que tu te perdeu e não sabe mais quem é e nem onde está. Justamente para nos salvar, Ele deixou uma porta que nos orienta, que é estreita, mas que nos coloca no caminho. E Jesus não propõe uma escolha, Ele propõe uma direção. Ele aponta 2 portas, mas não nos diz para escolhermos uma porta. Ele não nos diz: vocês podem escolher se querem entrar aqui ou lá. Ele dá uma palavra de orientação, queridos. Ele diz: entrai pela porta estreita. A direção é mais importante que o desempenho. Não desempenhe as suas funções e as suas habilidades sem direção, porque uma habilidade colocada em prática com muita força e com muita energia, sem direção, vai te fazer desgraçar a tua vida. Primeiro encontre no Senhor a direção que Ele tem, a direção para onde Ele quer te levar, e depois tu pode desempenhar bem as tuas funções. Depois que Deus te orientar, tu pode colocar talvez mais energia ainda, porque talvez Ele chegue para ti e te diga: filho, filha, coloca mais energia nisso, porque eu quero te levar muito mais longe do que tu pensou ou imaginou. Mas primeiro, busque em Deus a orientação. Senhor, fala comigo e me mostra para onde Tu quer me levar, porque eu não quero gastar mais nenhum dia da minha vida
no caminho da perdição. Eu não quero mais me encontrar desorientado. Eu não quero mais acordar de manhã sem saber o que vai ser da minha vida hoje. Eu quero acordar todos os dias e celebrar que estou indo para o mesmo lugar de ontem. Eu continuo indo na mesma direção que Deus me apontou. Eu continuo indo no mesmo sentido, no mesmo propósito. Apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo indo para o mesmo lugar. Aleluia. Amém? Eu gostaria de chamar a banda de louvor para nós encerrarmos juntos, enquanto vamos procurando o segundo e o último texto que eu gostaria de ler com vocês. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Antes, eu gostaria de pedir que vocês, tem como colocar na tela aqui o meu login das redes sociais, Gesiel Dias Oficial. Só escrever Gesiel Dias Oficial, não? Tá bom. Eu vou pedir que vocês procurem nas redes sociais Gesiel Dias Oficial e acompanhem o trabalho que eu estou fazendo. Vocês vão encontrar a série Mateando. Alguém já viu a série Mateando? Alguém está acompanhando a série Mateando? São pouquíssimos, 2 ou 3 só. Eu vou pedir que vocês procurem, por favor, nas minhas redes sociais, a série Mateando. São vídeos de 1 minuto, geralmente 1 minuto, de segunda a sexta, com uma mensagem de fé e esperança para o teu coração e para o coração das pessoas que tu conhece. Muitos testemunhos têm sido gerados através da inspiração que Deus deu durante essa pandemia para compor a série Mateando. Minha agenda foi cancelada no dia 18 de março, eu voltei para casa. Vocês sabem, a gente não sabia o que iria acontecer naquela época. E esse é o 4º encontro que eu tenho com as igrejas desde o dia 18 de março. É a 4ª vez que Deus me permite encontrar pessoalmente com os irmãos e celebrarmos juntos esse encontro. E durante esses 8 meses, eu tive muitos momentos de angústia. Eu tive muitos momentos em que eu me perguntava, e agora? Apesar de tudo aquilo que eu tinha vivido, pode tocar. Apesar de tudo aquilo que eu tinha vivido, obrigado. Nesses 2 anos, tantas experiências que Deus deu nesses 2 anos de caminhada. Me lembro uma vez que eu fui ministrar um culto na roça, em Coronel Martins, oeste catarinense, às 3:30 da tarde, porque não tinha luz elétrica no local. E nós viajamos umas 3 horas, eu e o pastor que me convidou para chegar lá, por dentro de uma roça de milho. E quando chegamos naquela localidade, era uma casinha de alvenaria, de 3 por 4 mais ou menos, o tamanho de um quarto da sua casa ou do seu apartamento. E eu fui me aproximando da porta e a casinha era de chão batido, e a luz que entrava pela porta iluminava aquele chão batido, e de cada lado daquele espaço haviam bancos de madeira sem um encosto, só o assento, e umas 3 ou 4 pessoas de cada lado ali, muito encolhidas. E enquanto eu me dirigia para aquele local, eu fiquei pensando, quão distante eu estou daquela ideia inicial de ser um cantor gospel. Olha onde é que eu vim parar, no meio de uma roça de milho, para ministrar um culto às 3:30 da tarde, num local que nem luz elétrica não tem. Botei minha mochila nas costas com o meu material, peguei o estojo do violão e fui me aproximando da porta. Quando eu dei o primeiro passo para dentro daquela casinha,
A presença de Jesus era tão real ali dentro, que eu quase não conseguia ficar de pé. E eu fui me arrastando passo a passo até chegar lá na frente, aonde o púlpito era uma árvore que estava com as suas raízes no chão, aonde ela nasceu. Os irmãos cortaram ela e botaram uma tabuinha em cima, esse era o púlpito. E eu cheguei lá na frente, totalmente tomado pela presença de Jesus, às 3:30 da tarde, no meio de uma roça de milho, num fim de mundo, mas lá estava a presença de Jesus. E eu me abracei no tronco daquela árvore e fiquei ali chorando, como se fosse Maria chorando aos pés dele naquele dia, e dizendo: Senhor, me deixa ficar aqui, eu só quero ficar aqui na tua presença. Eu não quero mais ser vendedor de CD, eu não quero mais ser nada, eu encontrei o meu lugar, eu só quero ficar na tua presença, Senhor. Eu vivi tantas experiências fascinantes nesses 2 anos, viajando de mochila vazia, de tanque vazio. Mas quando chegou a pandemia, eu tive medo. E o medo que eu comecei a sentir todos os dias começou a me sufocar. Até que um dia eu parei nesse texto de Marcos, capítulo 4, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Em outra versão diz: porque tendes medo? Porque vocês estão com medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A segunda coisa que precisamos entender para sermos leves é o propósito da travessia. O texto diz que era tarde, queridos. Era tarde quando Jesus resolve atravessar para outra margem. O povo estava cansado, todo mundo tinha trabalhado tanto. A gente tinha trabalhado tanto, não é mesmo? A gente trabalhou tanto para constituir empresa, a gente trabalhou tanto para constituir ministério, a gente trabalhou tanto para edificar as coisas que estavam funcionando. E agora, quando nós queríamos descansar de tudo aquilo que fizemos, Jesus chega e nos diz: passemos para outra margem. Para um lugar onde não tinha nada, queridos. A fronteira da Galileia, um lugar hostil, de gente impura que comia carne de porco. Um lugar onde não tinha nada aparentemente atrativo que justificasse uma travessia, sendo já tarde, com todo mundo cansado. Deus parece que perdeu o juízo, Jesus parece que perdeu o juízo naquele momento. Eles entram no barco e começam a travessia, e levanta-se um temporal. Jesus está dormindo, os discípulos acordam ele. Ele acalma a tempestade. Eles chegam do outro lado. E a gente gosta tanto de mencionar que Jesus tem poder para acalmar a tempestade.
mas nos esquecemos muitas vezes do propósito da travessia. Jesus tem poder para acalmar a tempestade, mas Ele não precisa de uma tempestade para manifestar o seu poder. Jesus tem poder para transformar toda a realidade que tu estás vivendo, mas Ele não precisa que tu encares essa realidade para manifestar o seu poder. Talvez tu estejas vivendo coisas que foi tu mesmo que escolheu. As tempestades do teu barco talvez sejam fruto das tuas escolhas. Mas aí, enquanto os ventos te assolam, enquanto as ondas querem afundar o teu barco, Ele vai se levantar para acalmar a tempestade e te perguntar: por que tu estás com medo? Porque tu ainda não entendeu para onde eu estou indo? Porque tu ainda não conseguiu entender o propósito dessa travessia? Porque o medo está colocando o teu barco à deriva. O medo é tão pesado, queridos. Eu provei disso nesses dias. O medo é tão pesado que a gente não tem vontade nem de sair da cama. O medo é tão pesado que às vezes a gente não tem vontade mais nem de viver. Mas nessa noite, o Senhor Jesus, que está aqui, tem poder para lançar fora todo o medo que está no teu coração e te fazer enxergar o propósito da travessia. Por que é que Ele te chamou para esse barco, sendo já tarde? Por que é que Ele te convida para atravessar para outra margem? Por que é que o Senhor quer te fazer chegar do outro lado? Sabe o que tinha do outro lado? Sabe o que estava lá do outro lado? No final daquela travessia, no meio de uma noite, sendo já tarde, lá estava um irmão nosso. Estava lá um irmão nosso que vivia no cemitério, possuído de demônios, de cadeias, de grilhões, de espíritos imundos. E Jesus faz a travessia, não para ensinar para os discípulos que Ele tem poder para acalmar uma tempestade, mas Ele faz uma travessia para ensinar para eles que o propósito é libertar os cativos, os oprimidos. E o que pode estar nos impedindo de cumprir esse propósito, de sobreviver a essa travessia, é o medo que ainda paira sobre o nosso coração, mesmo andando com Jesus, mesmo com Jesus dentro do barco, mesmo andando com Jesus dentro do barco, o medo ainda paira sobre o nosso coração. Que o Espírito Santo nessa noite possa nos curar de todo medo que está tentando fazer o nosso barco afundar. Que nós possamos deixar aqui nessa noite todas as cargas que estamos carregando, todos os medos e tudo aquilo que estamos tentando fazer para justificar as nossas escolhas, para que saiamos daqui nessa noite leves. Saiamos daqui nessa noite capazes de suportar a tempestade da nossa travessia. Saiamos daqui nessa noite capazes de suportar os ventos, as ondas da travessia que Deus nos propôs nesses dias. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.